você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre em seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chaves de madeira que abre portas de águas, a vitória deságua hoje, mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias foi se ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia! O problema que você está passando em sua vida, isso é coisa para Deus. Aleluia! Adore o Senhor. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chaves de madeira que abre portas de água, a vitória deságua hoje, mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia! Tudo aquilo que você acha que é impossível na tua vida, meu Deus, o teu Deus está restituindo os teus planos, os teus sonhos, aquilo que o homem diz que é impossível, Deus está fazendo. Aleluia! Ele está pelejando por mim e por ti nessa noite. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição, profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra, para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Aleluia! Glória a Deus. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição,
profetizei sobre um numeroso exército se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército se levantou com autoridade sobre a terra para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Aleluia! Deus te deu autoridade nesta noite para você pisar na cabeça de Satanás. Não aceite a situação que você está passando na sua vida. Se você está passando por um problema, não aceite. Você tem autoridade para acabar com isso nessa noite. Aleluia, foi Deus que te levantou. Ele te restituiu. Aleluia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Aleluia! Recebe a cura de Jesus esta noite. Recebe, aleluia, a libertação de Cristo. A vitória está em tuas mãos. Aleluia! Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Aleluia, fale com Cristo. Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo, sofrendo sozinho, nem vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, nem se reserva, e o amor que cura te faz vencedor. Aleluia! Esqueça tudo que passou. Aleluia! Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, teu coração tão triste, e você no seu mundo, sofrendo sozinho, nem vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva, e o amor que cura te faz vencedor. Aleluia! Ele já te curou. O amor que cura te faz vencedor. Esse amor vem de Deus. Não há amor maior no mundo. Aleluia! O homem e a mulher pode te dizer que te ama, mas não irão fazer o que Cristo fez por você naquela cruz. Não irão te doar assim, da forma que Cristo se doou por você. Aleluia! Rasga do peito da vergonha, toda dor que você tem. Ele te chama, Ele está te chamando pelo nome. Ele conhece toda a tua vida. Aleluia! Ele já pagou tudo, todos os teus pecados, todos os teus erros já foram apagados. Está tudo consumado. Aleluia!
faz vencedor. Aleluia. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. E esse alguém é Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Obrigada, papai querido. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão essa noite aqui nesta praça. Vocês que estão nos ouvindo, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui nessa praça não em nome de uma denominação religiosa. Nós não estamos aqui para fazer de ninguém religioso. Nós estamos aqui para falar que Jesus cura, salva e liberta o homem. Nós não estamos aqui para chamar ninguém para ir para a igreja. Nós estamos aqui esta noite para falar que existe um Deus que é tão grande que Ele estendeu os céus com a sua própria mão, que Ele fez o firmamento dos céus pela tua palavra. E eu quero ler um texto para os irmãos essa noite, um texto muito bonito, um texto que, se você prestar muita atenção, Deus vai falar com você essa noite. Eu quero ler com os irmãos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. O Apocalipse, para quem não sabe, foi escrito pelo discípulo de Jesus chamado João. O nome João quer dizer aquele que recebeu a graça de Deus. O livro do Apocalipse é um livro mais discutido em todas as épocas. O livro do Apocalipse é um livro temido. É um livro que as pessoas têm medo de ler, pelas coisas que estão escritas no livro. O livro de Apocalipse é um livro que as pessoas têm rancor, têm medo de ler pelas palavras fortes que existem no livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, para quem não sabe, quer dizer revelação. Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação, nada mais, nada menos. A palavra Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. A palavra Apocalipse não tem nada a ver com as coisas que dizem por aí. A palavra Apocalipse apenas quer dizer revelação. E revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse foi escrito por um homem chamado João, quando ele estava preso. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Antes dele ser exilado, abandonado numa ilha deserta, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Mas Deus livrou ele, porque Jesus tinha uma revelação para João. E esta mesma revelação que Deus deu para João está à nossa disposição hoje, pelo livro de Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo está à nossa disposição. João tinha aproximadamente 92 anos, quando ele foi para a ilha de Patmos preso. Ele foi entregue à morte. E ele achou que ia morrer naquele lugar. Ele achou que ali seria a sua última jornada. E quando ele pensou que era o fim, ele escutou uma voz como de trovão, que dizia: João, eu vou te revelar as coisas que é, as que são e as que hão de acontecer. E João ouviu aquela voz, ele virou para trás para ver quem estava falando com ele. E ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros
pedras de ouro, ele viu um homem que estava vestido de uma roupa de linho fino, que simboliza a pureza. E ele estava com um cinturão de ouro, que é uma estola sacerdotal. E na hora que ele olhou para o rosto daquele homem que estava falando com ele, ele não viu o rosto, ele viu algo semelhante ao sol que brilhava. Ele viu um rosto que brilha como o sol do meio-dia. E ele achava que era o fim dele. Mas este ser que apareceu para João não era mais aquele Jesus que foi humilhado, que foi desprezado, que foi açoitado, que foi abandonado, que foi humilhado. Ele não era aquele Jesus que não tinha nem roupa para vestir. Ele não era mais aquele carpinteiro de Nazaré, mas ele tinha os olhos como chama de fogo. Ele tinha os seus cabelos brancos como a neve, que simboliza toda a sabedoria da terra. Ele olhou para os pés dele, o sapato dele era como bronze polido. E na hora que João viu esta cena, ele caiu como morto na terra. E aquele ser se aproximou de João, colocou a mão nos ombros dele e disse: não temas, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus voltou para João. E ali, João recebeu várias revelações de Jesus. Muitas revelações. Mas uma das revelações que me chamou a atenção essa noite é a do capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse fala sobre a cela do trono de Deus. Fala sobre a cela do trono de Deus, que está no terceiro céu, no céu dos céus. E está escrito assim: e depois destas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João estava na ilha de Pátio. Daqui a pouco ele olhou para o céu e viu uma porta aberta. Ele olhou para o céu e viu uma porta aberta. Ele viu uma porta no céu. Ele viu uma porta aberta no céu. O que quer dizer? Ele estava num lugar sem saída. Ele estava num lugar que ele foi entregue à morte. Mas Jesus mostrou
fechou, ainda existe uma porta no céu. Jesus, quando morreu, o véu do templo de Israel foi rasgado de alto a baixo, porque tinha um templo em Israel que só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Aquele lugar era um lugar santo, um lugar que só homens santos poderiam entrar naquele lugar. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquela porta foi rasgada, aquela porta foi destruída, querendo dizer o quê? Que qualquer um pode entrar pela porta. Você não precisa ser santo, você não precisa ser bonito, forte. Para entrar nesta porta, você pode entrar do jeito que você está. Quando Jesus abriu a porta do céu, quando Jesus morreu na cruz, a porta se abriu de cima para baixo. A porta que Deus abre, não abre de baixo para cima, mas de cima para baixo. Em Apocalipse diz que Jesus, Ele é aquele que tem a chave, que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Se uma porta abriu para você que veio do céu, ninguém pode fechar. Aleluia. Mas se a porta for aberta de baixo para cima, esta o homem fecha. Mas a porta que foi aberta de cima para baixo, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestade, nada pode fechar a porta. E esta é a porta da salvação. A porta da salvação está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele referindo a ele mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu não estou falando aqui para você ir para uma igreja, não estou falando isso. Estou falando para você que existe um Deus que tem um filho chamado Jesus, que abriu uma porta para você, uma porta da salvação, uma porta da redenção, a porta da restauração, a porta da redenção está aberta para a sua vida. E no versículo 2 ele diz assim: e logo fui arrebatado em espírito. Nós estamos lendo Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Ele diz que ele foi arrebatado, ele foi levado para o céu em espírito. O que quer dizer? O espírito saiu de dentro dele e Deus levou ele para o céu. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e existia um assentado sobre o trono. Ele estava naquela ilha chamada Patmos. Ele viu uma porta aberta no céu, e ele entrou pelaquela porta no arrebatamento de espírito, e ele chegou lá e viu um trono de rei, e no trono tinha alguém sentado. Existia um ser que estava sentado no trono. Este ser estava sentado no trono. Sabe o que quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que o mundo não está perdido. Ainda existe um Deus que está assentado no trono e está no controle de todas as coisas. Ele não viu o trono vazio. Ele não está vendo o trono vazio. O mundo não está perdido. Mas a gente olha para a televisão, para o jornal, quanta desgraça acontecendo. Mas Jesus já disse que no
no fim dos tempos haveria fome, terremoto, peste, pai se levantaria contra filho, filho contra pai. O que quer dizer? Tudo isso que está acontecendo é só para cumprir a palavra daquele que está assentado no trono. Ele disse: e haverá fome, terremoto em vários lugares. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esta parte é forte, porque surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Sabe o que é o falso profeta? É a cópia do profeta verdadeiro. Mas o falso profeta, ele só fala o que o povo quer ouvir. Ele só fala o que o povo quer escutar. E o que o povo quer escutar? Quer escutar que vai ficar rico. Quer escutar que Deus vai dar casamento. Quer escutar que Deus vai deixar você rico, que você vai ser próspero, que você vai ser curado. Mas a mensagem de Jesus é apenas uma. É esta: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não tem 1 milhão de mensagens. Ele tem apenas uma: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está chegando. Sabe por que o reino de Deus está chegando? Porque Ele está lá no trono, e em breve Ele se levantará do trono. Deus assentado no trono quer dizer o quê? Quando um rei está sentado no trono, quer dizer que ele tem domínio sobre tudo. Quando o rei está sentado num trono, imagine comigo um reino, que um rei assentado no trono, quem que dá a última palavra? O rei. João viu que ainda existe um trono, e ainda existe um dominador. Ainda existe um rei que reina sobre tudo e todos. E este rei está assentado nos céus dos céus. E é Ele que dá a última palavra. Aleluia. Não esquenta o que fale de você. Não esquente o que fale da sua vida. Não esquente o que as pessoas falam de você, porque a última palavra só pertence àquele que está assentado no trono. Ah, mas as pessoas estão me caluniando, estão me xingando, está querendo a minha morte. Mas eu tenho uma mensagem para te dizer: a morte só chegará na sua vida quando aquele que está no trono der a última palavra. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, Satanás tentou fazer Jesus pecar. Porque se Jesus pecasse, ele não seria santo o suficiente para servir de sacrifício do pecado. Eu mereço. A intenção do diabo não era matar Jesus, mas fazer Jesus pecar. A morte de Jesus foi a derrota de Satanás. Aleluia. Quando Jesus morreu, ele entrou dentro do inferno e disse: Satanás, tragada foi a morte pela vitória. E Jesus agora tem a chave que abre porta que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele tem a porta do inferno e da morte. A morte só chega se ele der a última palavra. No versículo 3 está escrito: e o que estava sentado no trono, era a aparência de uma pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, semelhante a esmeralda. O trono estava lá, e os
estava sentado no trono, ele tinha a aparência de uma esmeralda. Uma esmeralda, para quem não sabe, é verde. A ciência diz que a cor verde é a única cor. A cor verde é a única cor que não deixa os olhos cansados. Quer dizer que quando nós estivermos no trono, nós não se cansaremos de olhar para aquele que está assentado. Eita Deus! Aleluia! Ele disse: olhe para aquele que está assentado no trono. Ele olhou para aquele que estava sentado no trono. A nossa vida, a gente fica olhando para o homem, para a mulher, para o irmão que está do lado. Nós ficamos olhando para o defeito de um, defeito de outro, mas a palavra de Deus diz que é para você olhar para aquele que está assentado no trono, porque quem olha para ele não se cansa. Quem olha para Jesus não se cansa. Isaías diz: o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Oh, glória! Espera no Senhor. Não fica esperando o seu amigo, não. Não fica esperando a sua família, não. Porque a sua família pode virar a costa para você, seus irmãos podem virar a costa para você, mas ainda existe um Deus que mesmo que sua família te abandone, seus irmãos te abandonem, sua família te abandone, Ele nunca vai te abandonar. Aleluia! A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia, que Ele é o amigo mais chegado do que o irmão, que Ele é o conselheiro fiel. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João viu uma porta aberta. Aleluia! E também viu que o mundo está no domínio de um rei que está sentado no trono. Imagine se Deus saísse do trono. Oh, aleluia! Nós achamos que o mundo está ruim. Glórias a ti! Imagine se Deus entregasse todo o domínio, o poder nas mãos do inimigo. O que seria de nós? Aleluia! No versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse diz assim: Em nome de Jesus. e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aleluia, Senhor! Sabe o que é esses 24 anciões? Aleluia! São todos os discípulos dos filhos de Jacó e todos os discípulos de Jesus. Os 24 anciões que estavam sobre o trono simboliza toda a população da terra. Santo é o teu nome. O que quer dizer? Que diante do trono de Deus, toda a humanidade se prostra. Diante do trono de Deus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Diante do trono de Deus, não tem gostosão, não tem portão, não tem rincão, não tem bonitão, porque diante do trono de Deus todos são pecadores e afastados da glória de Deus. Ó Deus, abençoa, Deus, santo, 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 santo. Tu és fiel, tu és amado, tu és querido, Deus. E João olhou, Que vive e que reina para todo sempre. João olhou aqueles 24 anciões prostrados diante do trono, Digno és tu, meu ficou olhando os 24 anciões sentados no trono. santo, santo Deus. Santo, santo, santo.
E do trono de Deus saía relâmpagos, trovões, vozes diante do trono, e ardia lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer, meu irmão? Que João viu que a chama do Espírito Santo ainda está ardendo. A chama do Espírito Santo essa noite está ardendo no seu coração. Por isso você parou aqui. Você não parou aqui pela sua própria vontade. Você parou aqui porque diante do trono de Deus ainda a chama do Espírito Santo está ardendo. E fogo na Bíblia tem várias interpretações. Uma das interpretações do fogo na Bíblia é o juízo de Deus. Outra interpretação do fogo de Deus é o Espírito Santo. Outra interpretação do fogo de Deus é a purificação. O fogo de Deus, a chama do Espírito Santo, tem poder para purificar as nossas vidas. O fogo do Espírito Santo tem poder de restaurar a nossa vida. A chama do Espírito Santo ainda continua ardendo diante do trono de Deus. E no versículo 6 de Apocalipse, capítulo 4, diz assim: e havia diante do trono como um mar de vidro, e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal era semelhante ao bezerro. E tinha o terceiro animal como rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. João olhou. Ele estava na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho. E ele olhou, viu o céu aberto com uma porta aberta. O que eu tenho para te dizer: mesmo que as portas se fechem para você, Jesus manda te dizer esta noite que ainda há uma porta aberta. Jesus manda te dizer: eis que diante de ti tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você tendo pouca força, mas não negaste o nome do Senhor. E na hora que ele viu a porta aberta, ele foi arrebatado em espírito, e ele viu que existia um trono e alguém estava sentado no trono. O reino de Deus não está perdido, porque o rei ainda está no trono. O rei ainda está no controle de tudo. O rei ainda está no controle de tudo e de todos. Uma vez Jesus entrou no barco com seus discípulos e surgiu uma grande tempestade, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, e Jesus dormia no barco, e seus discípulos se aproximaram de Jesus e acordou Jesus. Eles acordaram Jesus. O barco estava quase se afundando, mas na hora que eles se aproximaram de Jesus, Jesus se levantou e disse para o mar: acalma-te, e disse para o vento: aquieta-te. E surgiu uma grande bonança, porque aquele que está sentado no trono tem domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre as nuvens do céu. Ele tem domínio sobre a natureza, sobre a terra. Um dia Jesus, depois da tempestade, ele chegou numa cidade chamada Gadara. E de repente saiu um homem endemoniado.
Jesus e disse: o que é que você vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus disse para os demônios: sai. E os demônios falaram: não, permita que a gente entre na manada de porcos. E na hora que Jesus disse: sai, ele saiu, porque Jesus tem poder. Aquele que está sentado no trono tem poder sobre a natureza e também tem poder sobre os demônios. Um dia, Jesus desceu do monte e aproximou-se um homem cheio de lepra. Um homem que estava acometido de uma doença infecciosa, transmissível, que ele tinha que ficar fora da cidade. Mas na hora que ele se prostrou diante de Jesus, Jesus tocou nele e a lepra teve que sair. Porque aquele que está sentado no trono tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios e também tem poder sobre as enfermidades. E ele pode te curar esta noite. Se você crê, você verás a glória de Deus. Porque aquele que está sentado no trono tem controle sobre tudo. E um dia as irmãs de Lázaro chegou e falou: Jesus, Lázaro morreu. E Jesus falou: pode deixar que eu vou lá. E Jesus demorou 4 dias. E na hora que ele chegou lá, as pessoas já estavam chorando, já estavam se lamentando. A irmã de Lázaro chegou: Jesus, porque o Senhor não veio antes? Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: onde está o morto? Onde está o morto? E as irmãs de Lázaro mostrou o túmulo com uma pedra. E Jesus disse: tira a pedra. Oh, glória. Aleluia. Tira a pedra. Talvez você busque milagre. Talvez você busque a solução para algum problema impossível na sua vida. Hoje Jesus manda você tirar a pedra. Aquilo que impede você de ganhar o milagre. E na hora que ele tirou a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o morto ressuscitou. Porque aquele que está sentado no trono tem poder sobre tudo e todos. Tem poder sobre o vento, sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades. E ele também tem poder sobre a morte e a vida. E ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo 8 de Apocalipse capítulo 4, diz assim: e os 4 animais tinha cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro, e estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Esses 4 animais eram querubins que estavam na presença de Deus. Os querubins, um tinha um rosto de leão, outro rosto como de águia, outro rosto como de bezerro e outro como o rosto de homem. Isaías, no capítulo 6, ele teve uma revelação desta mesma coisa. Ele disse: e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os querubins voavam por cima dele, e os
seu séquito, a sua presença enchia toda a casa. Jesus quer encher a sua vida da presença dele. Jesus quer encher a sua vida da presença dele. Porque o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas nós somos o templo do Deus vivo. E o Espírito de Deus habita em nós. E João olhou e viu como um mar de vidro, semelhante a cristal, diante do trono. João foi arrebatado em espírito, viu Deus assentado no trono, e diante do trono existia um mar parecido como cristal. Nós sabemos que o mar é conhecido pelo quê? O mar é conhecido pela sua grandeza, porque 70% da terra é água, mar. O mar é conhecido pela sua grandeza e pelos seus mistérios. Ainda existe peixe no mar que não foram catalogados. O mar também é conhecido pela sua profundidade. Estudiosos dizem que se nós pegássemos o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, e jogasse no mar, ela afundaria e ninguém mais via o Monte Everest. Sabe o que João estava vendo diante do trono? O mar como de vidro. Ele estava vendo que nós, nesse tempo, nossa revelação é apenas superficial, mas diante do trono existem revelações que não têm fim. João viu diante de Deus o trono e o mar de vidro. Sabe o que é este mar? Este mar é aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem o homem sentiu no seu coração. É o que está diante de Deus. E o mar era semelhante a cristal. Cristal é conhecido pelo seu brilho e transparência. Quer dizer que quando nós chegar lá no céu, as revelações de Deus será clara como cristal. Aqui nós conhecemos como de uma forma obscura, mas lá nós veremos Ele face a face. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, Rafael? Diante do trono de Deus existe um mar de cristal. Revelações profundas estão diante de Deus. Revelações grandes estão diante de Deus. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse nós vemos 4 revelações. 5. A primeira revelação que João viu foi a porta aberta. Deus tem um segredo para a sua vida. João foi para a ilha de Patmos porque Deus queria contar um segredo para ele. A gente só conta segredo para pessoas de confiança. A gente só conta segredo para a pessoa a qual a gente confia. E hoje Jesus manda eu vir aqui nesta praça para te contar segredos. Ele manda eu te dizer o primeiro segredo: a porta ainda
Aí você fala, estão querendo roubar meu lugar no emprego. Mas se a porta foi aberta de cima para baixo, ninguém pode fechar. Segundo segredo que Deus mandou te contar essa noite. João viu a porta aberta e foi arrebatado o Espírito. E ele chegou lá e viu o trono. E viu que existia alguém assentado lá. Quer dizer o quê? Se não tivesse ninguém assentado no trono, ia nos dizer que o mundo está perdido. Se não tivesse ninguém sentado no trono, isso queria dizer que não existe ninguém no controle da humanidade. Mas João viu que ainda existia alguém sentado no trono. O que quer dizer? Jesus ainda está no controle da sua vida. Jesus está no controle da nossa vida, irmão. Jesus está no controle de tudo e todas. Ele pode intervir a qualquer momento. Porque estar no controle não quer dizer manipular o tempo todo, mas é poder intervir no momento que quiser. As coisas parecem que está difícil, mas aquele que está sentado no trono pode intervir qualquer momento na sua vida. Porque ele tem domínio. E esse ser que estava sentado no trono, por detrás dele tinha um arco celeste. E ele era semelhante a jaspe, uma pedra verde. A cor verde é a única cor que não cansa os olhos. Qualquer outra cor, se você ficar olhando para muito tempo, ela vai cansar os seus olhos. Mas a cor verde não cansa os olhos. Quer dizer que quando nós encontrarmos com Ele, nós não se cansaremos de olhar para Ele. As pessoas têm uma visão do céu distorcida, como se a gente fosse subir para o céu e ficar tocando arpinha, como se a gente fosse subir para o céu e ficar lá cantando sem parar, como se Deus precisasse que nós cantássemos para Ele. Adoração é muito mais do que cantar. Adoração é muito mais do que cantar para Deus. Nós adoramos a Deus quando nós cremos no seu Filho e abandonamos o pecado. Quer adorar a Deus? Siga a palavra de Deus. Estou falando para você seguir uma denominação religiosa porque não salva ninguém. Só coloca cabresto. Como é o nome daquele negócio de cavalo? Cabresto. A religião é cabresto para o homem. O problema da religião é que você só fica firme enquanto você estiver no cabresto. Mas se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você será livre. Como eu posso ser livre preso num cabresto? Eu deixei de ser escravo do diabo e depois passei a ser escravo da religião. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Falar, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Vocês estão adorando um Deus que faz barganha com você. Um Deus que você pega o seu envelope e Ele te dá alguma coisa. A gente liga a televisão, sabe o que parece? Você já viu aquela
maquininha que você coloca a moeda e tem um controle e tem uma mãozinha lá que você escolhe o prêmio e tenta pegar. Transformaram o Evangelho de Cristo em máquina de ganhar dinheiro, de ganhar presentes. O maior presente que o homem pode ter é a graça de Deus e o nome escrito no livro da vida. Ah, mas acontece cura nessas igrejas. Acontece. No centro espírita tem cura, na Umbanda, na Quimbanda tem cura, até na igreja do diabo tem cura. Mas a salvação é só Jesus que pode dar. A cura até o médico pode curar, mas a salvação só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar a salvação. Só Jesus pode nos dar a redenção. Irmão, e a tua fé te leva além? Deposita a tua fé em Deus, irmão, e não teme mais a ninguém. Nada pode nos parar, Nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome do Senhor, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome do Senhor, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Eu aprendi o porquê disso, libertado, resgatado, aliado a Jesus Cristo. E esse é o motivo, pensando diferente. As guerras que vivi, vou encarar tudo de frente. O elo da corrente que ganha resistência. Agora nesse caminho eu vi que o outro não compensa. Só questão de tempo, Deus não deixa de fazer. Pra que tudo aconteça só depende de você. Para de perder tempo. Esse é o momento, comece a refletir pra não cair no esquecimento. A vida é desafio, o exemplo é de Davi. Sem medo e com coragem O gigante vai cair. agora o novo homem eu aprendendo e nem sabia. Eu descobri que é na Bíblia que o Senhor dá alegria. Pro mundo é loucura, mas pra Deus sabedoria. Ele sabe o que faz, nós vai vivendo a cada dia. Nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome do Senhor, nada pode nos parar. Eu vou chegando e avançando, eu jamais vou ser parado. No rap, Saad tá sendo usado por Deus, levando liberdade aos cativos. Em nome do Senhor, no caboclo, para a cruz do mesmo jeito. Um dia também já tive preso, ó que o mundo oferece poder, sexo e dinheiro, hoje liberto. Linha de frente pronto pra atacar, rejeitado por muitos, mesmo assim não quis parar, perseverar até o final, sem desistir. Vamos fazer a trajetória, vem por lá e por aqui faz existir aquilo que ninguém acredita. Deus tem esse poder e concede a tua vida com certeza. De quem está posicionado, guiado pelo Espírito, eu vou e não sou parado. Está habilitado, ser vencedor invicto. Estamos em Jesus e nunca diga desisto. Vem com toda autoridade pro inimigo te escutar. Você pode declarar, nada pode te parar. E que Deus possa lhe abençoar todos os dias. Você tem que acreditar. Nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome do Senhor, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome do Senhor, nada pode nos parar. É muito bom te louvar, Pai, minha vida pertence somente a ti. Sei que consegui. O diabo venci, o laço de morte feito pra mim foi desfeito no sutil efeito. Continuo do mesmo jeito te buscando em segredo. Sei que muitos pensavam, sem mentira, buscar sua face. Às vezes com vergonha, fama até covarde. Só que o Senhor nos mostrou a direção correta. Nossa vida como se fosse uma Bíblia aberta. Glória! Se medo de errar, com certeza aprendi com Cristo. Em qualquer canto que eu chegar, teu evangelho eu anuncio. Falo da obra grande que o Senhor fez comigo. Do mundo crime renascido pra vergonha do inimigo. Hoje com Deus é amor, pelo Cristo é só vitória. E a sua vida com Ele a cada dia se renova. Jesus Cristo com certeza quer te ajudar, mudar seu jeito de ser. Vida nova Ele quer te dar. Sei, falo de tudo que acho e não me calo. Meus próprios amigos já me julgaram, com rap eu não falo.
Pelo contrário, mas Jesus Cristo continua a louvar, exaltar o nome de Deus e evangelizar. Pensei em tudo que o mundo oferece, veja, sua proposta é traição, discussão, muda o crime, muda a droga, com certeza isso vai te fazer sofrer. Jesus Cristo ou o diabo, você pode escolher, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar, em nome do Senhor, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar, em nome do Senhor, nada pode nos parar. Glória a Deus. Essa música que nós fizemos, ela é um testemunho de um amigo meu que ele teve uma filha que ela nasceu cega. Só que essa enfermidade não tinha mais jeito. O médico falou que ele tinha que viver com essa enfermidade. Mas ele olhou para Deus, olhou para o céu e falou: Senhor, se o Senhor curar minha filha, eu vou te servir nessa terra, eu vou mudar a minha vida, eu vou viver uma vida diferente, eu vou te servir. E Deus curou a filha dele e hoje ela enxerga, para o milagre do Senhor. Que tudo pode mudar, vai mudar, irmão, acredite. Que tudo pode mudar, vai mudar. 3 de março, eu não me esqueço nunca mais. Obrigado, meu Deus, pelo presente que o Senhor me traz. Só tenho a agradecer essa joia rara. Esse presente é meu e se chama Laizá. Sofreu quase um mês internada no hospital. Eu fiquei muito triste quando falaram que ela é deficiente visual. Eu levantei a cabeça, enfrentei, fui em frente. Eu sei, meu Deus, que essa história pode ser diferente. Eu só confio no Senhor, meu Pai. Deus é testemunha que eu já sofri demais. Já passei cada humilhação nessa vida. Me fortalece é o Senhor, minha família. Obrigado, meu Deus, pelo presente que o Senhor me deu. Minha esposa Michele, que é usada por Deus. E Maria Eduardo, minha inspiração. Sara, Cristine e Miguel, Nicolas, minha razão de viver. 1 minuto longe dele, parece que vou morrer. Acredite, irmão, que tudo pode mudar, irmão. Basta você deixar Jesus entrar na tua vida e Ele pode mudar a sua história. Em nome de Jesus. Acredite que tudo pode mudar, vai mudar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu vejo rejeitado, cuspido, humilhado, pagando preço por toda enfermidade. Perco a libertação, a minha vida e a sua. Da salvação, minha riqueza, motivo da minha vida. Sem medo não parou, encarou, foi pra cima, eu já sabia das coisas que estaria por vir. Mas mantendo a trajetória, suportou dias ruins. Você foi o motivo, a força pra aguentar. E justiça na minha boca pra julgar nem murmurar. Quantas coisas você aconteceu em sua vida, o desemprego, a perca demais, rosa querida. Momento de dificuldade todos têm, diferente como age o novo espírito do bem. No mundo eu vejo de tudo e Jesus não dou valor. Ignora esse no carro, quanto alto o louvor ao meu Senhor. Perdoa por tanta incredulidade daqueles que só lembram na hora da dificuldade. Pra mim não foi em vão tudo que o Senhor passou. Agradeço pela vida e um ato de amor. Ei, acredite que tudo pode mudar, vai mudar. Ei, irmão, acredite que tudo pode mudar, vai mudar. Então foi assim que eu tomei uma decisão. Aceitei Jesus dentro do meu coração. Só Ele prevalece, Ele me dá paz, Ele me ajuda cada vez mais. Quantas coisas precisa acontecer pra você abrir a mente e imaginar o que Deus pode fazer. Não ser refém do diabo e nem por ele usado, mal cuidado, esquecido quando convém. É lembrado, julgado por muitos, não é visto, rejeitado. Ser digno de viver, Deus perdoa o seu pecado quanto já nunca mais vai ter uma nova chance que pode virar o jogo enquanto o inferno tem revanche. Indignado, revoltado, planta da miséria, achar que nunca vai ter chance porque mora em favela. Cuidado
fácil. Mas ser iludido, pouca coisa que se faz. Todo mundo está aplaudindo a ironia, não. Basta ter um ato de coragem. Jesus Cristo salva, a cura e te dá a liberdade. Ei, acredite que tudo pode mudar, vai mudar. Ei, irmão, acredite no teu sonho, irmão. Acredite que Jesus pode realizar ele. Jesus pode mudar a sua história, mas só depende de você para Deus mudar a sua história em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô juiz, sem dó de ninguém, por pouco tempo nos mandaram pra FEBEM. Foi muito triste, mas fui na fé, encaminhado pra FEBEM, tá tua pé. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Mas vou sair, vou ficar firmão, arrumar um trampo pra igreja, meu irmão. Recuperar o tempo que eu perdi. Vou insistir, vai ser melhor pra mim. Mas vou parar, vou descansar. Vou pra igreja pra Jesus me abençoar. Já não aguento mais essa vida louca. Quero dar um tempo, mudar, ficar... Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, pela burrice. Por quantas vezes que a senhora me disse: não vá, meu filho, fique aqui, não desista aí. Pense positivo, tudo vai dar certo. Na hora certa, no tempo certo. Não se desespere, o tempo vai passar. A sua hora vai chegar. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Que tudo acabou com aquele nosso grande e intenso amor. Foi embora e não deixou nada, a não ser recordações amarguradas. Olho para o céu e tento encontrar um motivo, uma razão que possa justificar essa dor que invade o meu peito agora. E essa solidão que não quer mais ir embora. Eu vivia um sonho e tive que acordar de uma hora para outra. Foi difícil aceitar que eu já não tinha mais a minha mãe querida. Difícil entender a surpresa dessa vida. No começo tudo parecia um filme de amor e depois se transformou numa série de horror. Eu sei que alguma coisa precisa acontecer. Estou sozinha agora, sem saber o que fazer. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, pelas burrice. Por quantas vezes que a senhora me disse: não vai, meu filho, fique aqui, não desista aí. Esse positivo, tudo vai dar certo. Na hora certa, no tempo certo. Não se desespere, o tempo vai passar. A sua hora vai chegar. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. Um dia ainda a gente pode ser muito feliz. Desculpe, mãe, por tudo que eu fiz. É incrível acreditar que tudo acabou com aquele nosso grande e intenso amor. Foi embora e não deixou nada,
a não ser recordações amarguradas. Olho para o céu e tento encontrar um motivo, uma razão que possa justificar essa dor que invade o meu peito agora, e essa solidão que não quer mais ir embora. Eu vivia um sonho e tive que acordar de uma hora pra outra. Foi difícil aceitar que eu já não tinha mais a minha mãe querida. Difícil entender essa surpresa dessas vidas, né, irmão? Falou, pai. 1, 2, 1, 2, teste, Volvidaste, pai RS. Eu nós agradecemos a rima pela rima teste. Sem marra na humilde, fazendo rima pro Senhor. Onde eu tô, é na presença do Senhor. É fim de semana, mas que sensação. Estou sem grana no bolso, com Jesus no coração. Quero ir à igreja com a grande multidão, ouvindo uma só voz: Jesus é salvação. Hoje é o culto aqui na praça, cê não pode perder. Agora que prova até o dia amanhecer. Quem quiser vir louvar, Jesus dará um jeito pra aceitar Jesus. Nunca foi nenhum defeito. Vamos louvar o Senhor forte. Com esse homem, irmão, você consegue, você pode. 1010 ideias boas, 1010 ideias boas. Somos filho do rei, Jesus é o Salvador. Vem à igreja porque quer se converter. É pra sentir a graça, a unção e o poder, porque na rua só arruma situação de briga, angústia, poder no coração. É por isso que eu acho a igreja bem legal. Aqui não tem mentira, aqui é tudo espiritual, é tudo alegria e melhor no coração. Quando vem na igreja, canta esse refrão aí, irmão. Presta atenção no que eu falei aí, irmão, aí, varão. Muita atenção aí, irmão. Presta atenção no que eu falei aí, irmão, aí, varão. Muita atenção. Fim de semana, mas que sensação. Estou sem grana no bolso, com Jesus no coração. Quero ir à igreja com a grande multidão, ouvindo uma só voz: Jesus é salvação. Hoje eu fui aqui na praça, você não pode perder. Agora que nós vamos até o dia amanhecer. Quem quiser me louvar, Jesus dará um jeito pra aceitar Jesus. Nunca foi nenhum defeito. Vamos louvar o Senhor forte. Com esse homem, irmão, você consegue, você pode. 1010 ideias boas, 1010 ideias boas. Somos filhos do rei, Jesus é Salvador. Vem à igreja porque quer se converter. É pra sentir a graça, a unção e o poder, porque na rua só uma situação de briga, angústia, poder no coração. É por isso que eu acho a igreja bem legal. Aqui não tem mentira, aqui é tudo espiritual, é tudo alegria que vem lá no coração. Quando eu pego a igreja cantando esse refrão, aí, irmão, preste atenção no que eu falei aí, irmão, aí, muita atenção aí, irmão. Preste atenção no que eu falei aí, irmão, aí, varão.